A gente separou uma sequência de tópicos, ou fez até alguns slides, mas eu acho que não é muito. O objetivo nosso não é passar slide, tá? Longe disso que a gente passa slide demais na vida toda. É mais para a gente poder se organizar um pouquinho. E o primeiro deles, que eu acho que é um negócio que dói bastante e que demora para perceber, e quando percebe também é poder aproveitar da maneira certa, é ter a noção que a gente vive no país do tamanho do Brasil e com todas as suas mazelas, ele é um país gigantesco, né? E isso traz duas coisas diretamente ligadas. Eu não sei quantos de vocês estão em São Paulo, eu estou em São Paulo, o Richard está em São Paulo também. É com certeza um grande foco econômico do nosso país. Existem outros, tecnologicamente falando, eu trabalhei em Recife, Curitiba, é, Florianópolis, que também são polos de desenvolvimento de coisas muito específicas na parte de tecnologia, e é isso que eu acho que quando a gente começa a pensar sobre o trabalho de design, é importante perceber rapidamente, porque a gente não está num país que tem uma cultura única, a gente não faz parte de um país que tem uma economia única. A gente está num país gigantesco que tem milhares de fatias econômicas com desafios diversos. Eu trabalhei um tempo com a Croton, também a Croton é produtora de conteúdo acadêmico e pedagógico. Nessa época, era muito comum bater de frente com a diferença cultural e social do nosso país de uma maneira muitas vezes triste, muitas vezes desafiadora e muitas vezes com uma oportunidade gigantesca. Por quê? Se cada região tem uma cultura específica, se cada região tem um valor específico de mercado, tem uma economia própria e tem uma necessidade própria, quer dizer que eu tenho produtos diferentes da mesma marca no país todo e Ô, que eu Igor, tenho trabalho de design o tempo todo, tipo, independente da região aqui. você quer que eu compartilhe a tela aqui com o meu Keynote ou você consegue compartilhar aí? Posso abrir aqui. Posso abrir aqui. Mais fácil. Vou abrir só para vocês terem ideia. Então a gente preparou dois que começam a fazer esse. Se todo mundo conseguir ver, tá ok? Dá para ver? Beleza. A gente está falando de um Brasil imenso que tem uma diferença cultural enorme e que tem necessidades diferentes. Por que isso é relevante? Porque quando eu falo de design, é uma coisa que a gente começou falando no grupo, mas eu acho que dá para ir muito além disso. Eu estou falando que eu posso trabalhar em qualquer mercado, agronegócio, indústria, assistência social, mercado de turismo, não importa qual, eu tenho negócios no Brasil que necessitam dessa transição e desse olhar. Porém, eu tenho algo que dói já logo na sequência, que é, cara, a realidade desses mercados também é muito dura no Brasil. Lá fora começa a sentir esse problema, tem uma estimativa aí do banco UBS, um banco de investimento muito grande que controla muito dinheiro para aplicar em startup, falando que a renda média no mundo vai cair 30%. Só que quando a gente fala de renda média e olha para São Paulo, você olha e fala, cara, a renda média do paulista é R$ 3.000. E isso tem uma dicotomia gigantesca com a profissão de UX. A gente vai adiante, eu deixo até para o Richard falar, que se deixar eu falo 60 minutos aqui tranquilamente. A gente se estapeia para poder falar os dois. Só que daí você fala, cara, 30% de 3.000 são R$ 900. É pesado, é mais do que um aluguel, tá? E um aluguel de quarto e cozinha. Não estou falando de um aluguel de apartamento completo, porque aqui em São Paulo, aluguel apartamento completo é 1.500, 2.000, 2.500, dependendo da região, para não morar do lado do trabalho. Do lado do trabalho chega até R$ 5.000. Já não dá para pagar com os 3.000. Porém, quando eu falo de R$ 129, aí eu estou falando de uma renda séria. Essas pessoas, elas voltam para um período que não vi aqui no Brasil faz quase 10 anos, que é a total pobreza.
tá? Que é inclusive um vídeo que o pessoal comentou também no grupo. Então, como designer, como modificador social ou como atuante social, a gente tem um papel de começar a entender e trazer essa realidade o quanto antes para a base. Poxa, eu tenho designer trabalhando em e-commerce de comida, em e-commerce de produto, em bens de uso, tenho diversos produtos. Como que eu faço para distribuir isso da maneira mais rápida possível dentro desses silos? Tá? Além disso, tem um que está escondidinho aqui na barra da lateral, não sei se todo mundo consegue ver. É só Porque tem, minimizar. Dá para apertar o primeiro isso botãozinho ali. dá para minimizar ele, né? Dá para ver os Então, tem 47. uma bolinha que ficou escondida aqui na direita, que é uma outra área que tem muito dinheiro. O Brasil é desigual, mas ao mesmo tempo tem uma concentração de renda gigantescas em algumas regiões, em alguns mercados. Como que isso volta para a sociedade? E acho que isso tem muito a ver com a discussão que a gente começou ali, né? As primeiras pinceladas de conteúdo, que é sobre se eu posso atuar dentro de uma empresa gigante, como é o caso da Volks, o que ela volta para a sociedade. A gente recentemente teve um projeto muito bacana que é a utilização da parte estrutural da fábrica para poder refazer respiradores, para poder treinar, para poder fazer máscara para o pessoal. Qual é o papel do designer disso? Como que a gente pode melhorar? Onde que entra a visão de negócio para cada um desses? E Como hoje a gente tem algumas iniciativas lá um pouco diferentes para esse assunto, mas usando a máquina. E tem a outra parte que é, cara, e se a gente ajudasse mais pessoas a se orientar? O Richard, logo no começo da pandemia, deu várias mentorias, eu também, para um público que não podia pagar por um curso, por exemplo, e que são atuantes, eles são modificadores, agentes sociais diretamente. Tá? é doido de pensar, mas 64% das famílias brasileiras são sustentadas com menos de 3 mil reais. Famílias, não pessoas, não indivíduos. E quando a gente fala em uma pessoa com renda de 47 reais por mês, pô, como que isso é possível? E não só isso é possível, como o número de pessoas no país que não possuem contas em banco, que não possuem cartão de crédito, é gigantesco. Então, o número de pessoas com contas em banco hoje são de aproximadamente 40 milhões de pessoas. E aí a gente, quando está desenhando um produto, coloca de forma tão trivial que o pagamento vai ser via cartão de crédito, que o pagamento vai ser feito usando Apple Pay ou Samsung Pay, ou insira sua tecnologia super hype aqui. E para que a gente está desenhando isso? Será que a gente está, de fato, fazendo um produto acessível, um produto que transforma a vida das pessoas, ou a gente está fazendo um negócio bonito de se falar, bonito de se vender? E outra, isso é de fato um negócio? Porque quando se pensa no designer como transformador do negócio, nossa função é poder realmente dar acesso para milhões de pessoas. Então, sim, tem que entender esse contexto de o quão grande é o nosso país e qual é a situação econômica, qual é o cenário econômico do nosso país, na hora de desenhar um produto que seja realmente inclusivo. E ser inclusivo não é uma questão só social, é uma questão de impacto financeiro e de impacto transformador. Precisa entender todos esses contextos, todos esses cenários, para que a gente possa realmente criar algo que faça sentido. E dentro desse conjunto de coisas, e é um papo que eu e o Igor tem tido há bastante tempo, o designer é muito menos criativo e muito mais gerente. Gerente no sentido de trabalhar com diversas pessoas, de gerenciar diversas expectativas, de trazer insights, tecnologias, meios de como fazer, mas a grande verdade é que a gente não faz nada sozinho. No final do dia a gente tem o quê? Um Keynote, um PowerPoint, um arquivo de insira sua ferramenta de design aqui. Não é isso que cria o produto. Não somos nós os criadores. Somos grandes, em alguns determinados pontos, gerenciadores da inovação, do processo de design como um todo,
É dessa visão que a gente está aqui para falar. É muito menos portfólio e elementos visuais e ferramentas, e é muito mais empatia, negócio, pesquisa, processos ágeis de como colocar isso em prática. E voltando um pouco para o nosso cenário brasileiro, tem um slide posterior aí do Igor que fala, inclusive, como que a gente é ridiculamente grande. Imagina aí que se a gente quisesse colocar alguns países dentro do Brasil, você colocaria a Europa inteira tranquilamente aí em alguns estados brasileiros. Essa imagem é realmente para ilustrar isso, como que a Alemanha entra facinho aí, como que a Inglaterra entra fácil, a Espanha. Esses caras são menores do que um estado brasileiro. Então, somos um país muito grande e que, na maioria das vezes, a gente está olhando só os mesmos estados. Então, ser inclusivo, pensar país é muito diferente do que normalmente a gente está fazendo. Quando nós vamos para regiões mais afastadas, é que você percebe, não, isso é Brasil também. Então, eu não posso só ficar preso na coisa do cartão de crédito, na coisa do produtinho desse gênero, e sim pensar em meios de pagamento mais inclusivos, pensar em formas mais inclusivas de todas as pessoas estarem presentes aí no negócio como um todo. E respeitando principalmente o grande gap social que existe entre os países. Eu trabalhei muito com Belém do Pará, Norte, Nordeste, tanto usando como desenvolvimento para produtos, foi numa época de desenhar o portal da Claro, todo o time de desenvolvimento era de Recife. Logo depois a gente contratou todo um pessoal que era de Florianópolis e Argentina, né? Eles ficavam ali na divisa, mas uma parte do escritório era em Florianópolis e tinha muitos desenvolvedores argentinos, bons demais, ótimos profissionais. E aí você percebe como nós olhamos pouco para isso, porque, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que contratou mão de obra de tudo que é lugar do mundo. A Volks é uma empresa que contrata mão de obra de todos os lugares do mundo, literalmente. Mas antes disso, tem muito potencial dentro do Brasil. Só que junto com o potencial, eu também tenho a necessidade de ter uma empatia imediata por esse público. Porque as necessidades são completamente diferentes. A quantidade de iniciativa e de startup que tem, por exemplo, no Recife, é muito grande. Ele chega quase a suprir a quantidade de startups do Rio de Janeiro, que é o segundo maior polo de negócios do nosso país. Então, percebe que, apesar do nosso tamanho enorme, a gente aproveita muito pouco essa possibilidade. A gente está comparando o território, obviamente, né? Economia, muitos estados brasileiros juntos não conseguem pegar um país pequeno da Europa, porém, a gente tem muito espaço para crescer e tem empresas de todos os tamanhos, de todos os tipos de negócio que vão necessitar e necessitam agora, imediatamente, de uma transição forte digital. Só que essa transição forte digital não é só técnica, não é só ligar e vai estar na internet ou ter um sitezinho. Ele vai ter que remodelar todo o serviço. E aí é onde o ponto que o Richard está falando e que a gente levou sobre maturidade dentro do grupo. A maturidade digital no Brasil é um negócio que está longe, 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 longe de muitos países no mundo, embora 90% da população brasileira, independente da renda, acesse a internet com algum dispositivo, principalmente celular. Então é um número muito grande. Nós somos um país que engole a maioria desses países aqui da Europa em questão de acesso e facilidade de uso de ferramentas digitais, e essas ferramentas estão tirando ou dando uma oportunidade para que as pessoas tenham uma nova vida, tenham uma nova opção. E esse é um momento da história maravilhoso no que se fala ao que a gente está fazendo agora. Por quê? Porque, número um, a média do brasileiro em tempo de conexão é recorde mundial, é de mais de 9 horas. Número dois, o brasileiro já é um dos povos mais conectados do mundo, a ponto de a gente ter passado e muito a televisão aberta. Então, mídia de massa hoje não é mais televisão, é o celular, é o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook. E é por isso que todo esse movimento aconteceu, porque essas são as novas mídias de massa. E aí, nós somos os construtores desse caminho, nessa estrada gigantesca.
de conteúdos, de novos negócios e a maneira como tudo isso se conecta e se comunica. E será que ainda a gente não está pensando demais em tela, produto e menos nesse sistema socioeconômico tecnológico que é o problema onde a gente está inserido? E só um exemplo, né? Esse é um outro mapa do Brasil, um mapa um pouco mais triste, mostrando o desenvolvimento logístico de algumas regiões, ok? Sendo o azul o melhor, né, o ponto mais alto, o amarelo mediano e o cinza completamente não desenvolvido, tá? O que isso quer dizer? Poxa, logística é uma das bases para o desenvolvimento de qualquer economia, porque é uma maneira de dar vazão naquilo que ela produz, interna e externamente, né, para exportação e também para o mercado interno. Olha quanto fica concentrado na região sudeste, centro-oeste quase nada, e ali obviamente são os grandes produtores, né, rurais principalmente, e gado, né, agropecuária. Mas e o restante desse país? O que está acontecendo com eles? Não é à toa que, poxa, a gente está no meio da pandemia e o pessoal abriu o mercado municipal aqui de São Paulo recentemente e parecia que era Natal. Parecia que não tinha acontecido nada, porque no outro dia foi uma população igual foi no último Natal, que é um período de compras intenso, né? O Brasil todo vem comprar aqui para poder levar e distribuir em outras regiões. Por que não tem serviços que atendem isso? Por que não tem nenhuma empresa pensando? Tem. A verdade é que tem. Só que ainda assim é pouco o número de empreendedores. Empreender no Brasil é difícil, mas nós controlamos, nós temos conhecimento, por exemplo, para criar diversas iniciativas com um custo muito baixo. Com um custo muito baixo. É por causa do conhecimento técnico, sim, mas é por causa da capacidade de também olhar para a necessidade, que é uma coisa que até pouco tempo atrás era pouquíssimo comum. Hoje ainda em várias empresas, e não tem a ver só com a maturidade digital, mas hoje ainda em várias empresas é comum que eles não olhem para a necessidade do consumidor. Está produto, criando solução, sem sequer olhar para o consumidor. E aí imagina que você tem algum produto, alguma plataforma que dependa da logística brasileira. Estamos falando de milhares de negócios do e-commerce, milhares de pequenos comerciantes que precisam entregar seus produtos e as centenas de novas plataformas e marketplaces que surgiram nos últimos anos. E todos esses caras dependem dessa logística para trabalhar. Uhum. Como que eu Não é à faço toa para que entregar uma região dessa? Não é à toa que, por exemplo, se você procurar no YouTube agora, como faturar 4 mil, 5 mil, 6 mil, lembra que a renda em São Paulo, média, é 3 mil por família, ok? Então, quando eu falo 5 mil, 6 mil, é o dobro da renda da família no iFood, no Uber. Procura, tem milhares de vídeos de pessoas dando todo tipo de dica para você poder alcançar esse objetivo. E qual é o grande negócio aqui? Cara, eles acharam uma maneira. A empresa, o iFood, facilitou que algumas pessoas pudessem ganhar mais, complementar a renda dele. E eu digo mais, a ponto dele virar um produtor de conteúdo, porque o motoboy que está no YouTube, ele também ganha, parecer pequeno, mas ele também ganha pelo view do que está lá. Ele também ganha por aquela informação. Tem motoboy criando grupos, assim como esse, porque tem a necessidade de falar com seus pares, como nós temos, certo? Pago. E nesse caso, para aquelas pessoas faz muito sentido, porque é uma maneira deles otimizarem o ganho de renda. O nosso dia só continua com 24 horas, ele não mudou isso. Então eles encontraram maneiras. Só que percebe que através dessa empresa surgiu uma cadeia de empregos que não existiam, inclusive oportunidades para designer, né? Imagina que você virou o Condzilla, não sei se todo mundo conhece Condzilla. Condzilla é um grande produtor, ele está revolucionando a produção de videoclipe no Brasil através de lançamento de várias bandas de funk, etc. E, independente do seu gosto musical, vale a pena um estudo, porque ele é um verdadeiro monstro.
ele tem uma máquina de lançamento de clipes musicais de um mercado que não existia, porque se você falar clipe musical, procurar qualquer estúdio aí, o cara vai falar, putz, não faço, tem interesse, custava uma fortuna, pouquíssimas bandas tinham, brasileiras tinham clipes musicais, e de repente o cara achou um nicho gigantesco, inexplorado, e ele criou uma maneira de fazer, ele fez o design de serviço na produção de clipes musicais. E se tornou um dos maiores canais do mundo, não do gênero, mas do mundo overall do YouTube. Ele é quase equiparado a uma MTV do YouTube. Só para ter ideia do tamanho dessa brincadeira e do volume de Em dinheiro. número de acessos, ele já é maior que a MTV, né? Sim, sim, sim. Número de acessos e de assinantes. Mas, assim, em termos de produção, da parte financeira, né, do ganho, sim, não dá para ter certeza exatamente de todos os números, mas ele produz uma quantidade monstruosa de conteúdo e distribui, e ele achou a maneira de fazer isso de forma eficiente. E essa eficiência é algo que o designer tem todas as ferramentas para fazer. Ele, inclusive, tem no crachá. Eu lembro que no grupo teve um pessoal que falou, poxa, mas o pessoal aqui na empresa não abraça muita ideia. Cara, tem como fazer isso. A gente vai falar ao longo das lives, vai discutir com vocês, está pensando na formatação do curso, todo mundo sabe disso, para exatamente poder construir essa parte, porque faltam designers para fazer isso. E não é em todas as empresas, não é. Todo mundo aqui sabe que tipo, tem uma latência gigantesca de vagas, tem uma quantidade enorme de vagas no mercado, mas são poucas as empresas realmente construindo. Porém, a gente ainda vive num Brasil que tem pouca iniciativa, tem pouca startup, e no nosso segmento a gente pode fazer um lançamento com um número muito, muito, muito baixo comparado com qualquer outro segmento do mercado. O nosso custo de produto é muito baixo. Só que o nosso conhecimento está em escassez total no nosso país e vai diminuir. Porque o mercado exterior já começou a sugar a nossa força de trabalho. E aí que tem um gancho ótimo da quantidade de posições de design específicas de UX abertas no Brasil hoje. E que são gigantes. Se você quiser passar, Igor. Isso aqui é de hoje. Oscila, óbvio, tem dias que são muito mais. Já peguei dias que foram 1.000, dias que foram 600 e poucas. Mas 700 no dia de hoje, num cenário de crise para muitas empresas, tem 700 vagas abertas de UX design no Brasil. Se você abrir UX UI, você vai achar mais vagas. Se você colocar como design de serviço, você vai achar outras. Se você colocar UX e mais alguma coisa, você vai encontrar mais vagas. E, então, o ponto é, só com a palavra-chave UX design tem 700 abertas. Então, tem muita vaga. Tá faltando, é doido falar isso, mas é verdade. Tá faltando gente capacitada, tá faltando gente para trabalhar e atuar em todas essas empresas. É por isso, inclusive, que tem uma quantidade grande de profissionais que acaba fazendo freela por fora, acaba trabalhando numa segunda startup, numa segunda empresa, dando suas consultorias. É por isso que o mercado está tão aquecido, porque tem uma demanda gigantesca e não tem profissional para oferecer ainda. Então, para dar um exemplo idiota, tá? Tipo, eu já tive época de trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. Ah, poxa, mas como assim? Tinha um emprego formal, isso daqui são 700 vagas mais, porque na verdade a conta dá quase 800, né? E só de UX, como o Richard falou, mas isso é de emprego formal. Percebe que tem ainda os freelas, tem ainda aula, tem ainda curso, tem ainda uma série de oportunidades que sequer estão aí. Então, assim, tem muito dinheiro. E o importante é que, assim, dessas vagas, tem uma pesquisa recente de mercado, depois a gente coloca no grupo para todo mundo compartilhar, mas eu imagino que a maioria de vocês já deve ter visto, sobre o salário, e ela pega uma fatia muito pequenininha do Brasil. Eu vou falar 3 faixas aqui, 4 mil, 8 mil, 15 mil. Esses são as 3 faixas mais comuns, de acordo com o seu nível de experiência, né, o nível de atuação, das vagas formais. Você sabe quantas profissões eu dei aula em universidade
acho que vai dar uns 14 anos já. Mas beleza. Quantas profissões se formam e nunca vão passar dos R$ 8.000? E aí eu vou trazer um dado, que Nunca. o Igor sabe que eu sou o cara de trazer os charts. Fui proibido hoje de colocar slide demais. Mas quando você passa da linha dos R$ 4.000, você já entra nos 18% do brasileiro. Quando você passa da linha dos 4.900, você começa a entrar na linha dos 12. E quando você passa da linha dos 9, que foi o que o Igor falou, chegando até 15, você está na linha dos 3%. Lembra aquele seriado do Netflix, 3%? Estão falando de caras que, muitos dos casos, não são graduados, muitos dos caras não são caras que estão trabalhando há décadas na profissão, não tem um pacote de pós-graduação gigantesco, ou de MBA, ou de tudo mais, e estão dentro da linha dos 3% no Brasil. Sim. Eu achei isso importante porque, assim, só um gancho rapidinho, Richard. Nesses 3%, lembra o tamanho do país? Cara, R$ 9.000 aqui. Eu, por exemplo, a minha filha acabou de nascer, né? Um fun fact aqui que não é tão relevante, mas, tipo, para mim é a coisa mais importante agora. E eu recebi, sem brincadeira, 4 propostas nesse período. E não é, nossa, Igor, mas é por causa do seu perfil. Não, não. É porque realmente falta muita gente. Óbvio, tem um nível de experiência, a galera reconhece algumas coisas e tal, legal. E tinha vaga de muito mais de 15 mil, muito mais, para trabalhar em região do Brasil subdesenvolvida. Então é quase como ganhar, tipo, 30 em São Paulo. Então eu estou falando de muito dinheiro em regiões que não tem nada desenvolvido. Eu tenho amigos que moram, como a gente falou, né? A gente está em São Paulo capital. Se você for para o interior de São Paulo, os e-commerces estão começando a expandir porque eles estão tendo subsídio do governo para instalar os CDs, os centros de distribuição, cada vez mais para dentro do interior de São Paulo para tentar ampliar a malha de distribuição. Nesse ponto, tem vagas. Jundiaí é uma delas, por exemplo. A marca Planet Girls tem um centro de distribuição megalomaníaco, a nível Amazon, nessa região. Contrata a gente loucamente. Metade dos meus amigos de Campinas já passaram por lá, ou por mais 2 ou 3 empresas que estão próximas. Então, eles estão virando verdadeiras máquinas de negócio nessas regiões, pagando um salário que é desproporcional para a região, porque também eles precisam importar os profissionais de algum lugar. E esses profissionais estão nos grandes centros, na maioria das vezes, que é onde, até o momento, né, antes da pandemia, concentravam a maior renda dos profissionais. Só que aí o jogo mudou. Veio a tal da pandemia e já não faz tanta diferença estar num determinado lugar. Prova isso que XP, por exemplo, fechou escritório, o WeWork fechou alguns escritórios, uma série de empresas fecharam seus escritórios, algumas deram até 2021, final de 2021, que disseram que não, vocês podem trabalhar de casa. E aí, nesse cenário, o mundo se abre, não é só o Brasil, não é só um centro de distribuição, como o Igor disse, em Jundiaí, que se torna mais interessante. Mas uma empresa da Europa, da América do Norte e de outros continentes, ela pode falar, pô, peraí, tem um profissional brasileiro aqui que me parece muito bom, ele pode trabalhar de lá, afinal está todo mundo trabalhando de casa mesmo. Então, toda essa relação, esse número 700, vira mais de 10 mil. Eu não quis colocar aqui o número porque eu acho que é muito agressivo, não tem, é menos o nosso mercado, menos a nossa visão, mas passa de 10 mil quando a gente olha o número de posições só com UX design. Não estou falando de design de serviço, não estou falando de UI designer, não estou falando do misto quente de UX e UI. Eu tô falando só especificamente do cara de UX. E aí tem realmente uma infinidade de caminhos, abre mais ainda nossos caminhos, porque você começa a pensar, pô, mas será que dá para trabalhar nos Estados Unidos e morar no Brasil? Dá, tenho 2 amigos que trabalham nesse regime. Sim. Vivem bem? Pô, vivem super bem. São aquelas pessoas que estão, toda hora que está todo mundo reclamando do dólar aumentar, colocando os comentários contrários nas redes sociais. Exatamente. E isso
são alguns pontos que eu acho que, assim, tem várias coisas para levar em consideração e é um dos temas das próximas lives, né? A gente deve abordar isso com um pouco mais de detalhe, coisas que são importantes como designer entender, porque hoje a formação de design, e bem ou mal, nós acabamos fazendo parte disso, né, por causa das aulas, dos cursos, ela é muito concentrada na tarefa, quase como se a gente fosse se tornar artesã. Então, ele fala pouco de como negociar, de como colocar na mesa as necessidades. Pô, eu estou falando de 700 vagas que pagam 4.000 e tem benefício, tem bônus, tem participação de lucro, tem desconto, tem os perks, né? Os americanos adoram esse termo, para você fazer o Golden Cuff, que é tipo a algema dourada, você não sair daquela empresa porque fica cômodo ficar nela, tá? Você fala, nossa, mas isso existe? Existe, e existe fora do ciclo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Existe em Minas, existe no Recife, existe em Belém do Pará, se você quer saber, para designer, porque tá difícil de achar o profissional e é muito comum o pessoal entrar, desenvolver um trabalho e migrar para outra empresa. Desenvolver um trabalho de 2, 3, 4 anos, um projeto grande e sair. Porque as empresas ainda não têm, em suma maioria, maturidade suficiente para ter esse rolo compressor de gerador de novos produtos. Tá? Todas as empresas têm limitações, então elas param em algum momento de gerar um novo produto, precisa manter aquela clientela, né? Tem um crescimento, não dá para fazer um crescimento exponencial em todo tipo de produto. E aí a gente entra uma outra vertente aí que é muito legal, que é o nosso papel no meio de tudo isso. E dentro do que é o nosso papel no meio de tudo isso, a escola de design tradicional foi feita para fazer as pessoas construírem coisas legais, coisas que a gente admira, coisa que a gente toca, carros, cadeiras. E aí, transferindo essa responsabilidade para o design dos dias de hoje, ele vai ficar pensando muito no visual design, ele vai pensar muito no lado bonito de UX, no lado que é só botões e no final é um mero gráfico interativo, é só... Você pode passar o slide próximo, por favor, Igor? E o que a gente está falando é que o produto, ele é só uma parte da experiência. A interface, então, nem se fala. Eu tenho dezenas de interfaces para construir um produto. O produto, por sua vez, é só uma pequena parcela da experiência de um usuário. E aí você imagina que o nosso papel não é só enxergar a jornada, mas todo esse sistema sociotecnológico complexo que é formado por tudo isso aí. Quão transformador que é o nosso papel nesse cenário. E aí eu pergunto, você como designer vai ficar olhando para a interface, olha o quão pequeno isso é no todo. O produto, olha o quão pequeno ele também é isso no todo. E porque a gente não pega a jornada inteira. A jornada inteira não começa quando o cara abre o aplicativo de X e pede algo e fecha ali. Não. Começa antes, começa no restaurante, termina depois quando do motoboy entregar aquele pedido para você. Ou no nosso caso, não termina numa concessionária, ele termina muito depois, muitos anos depois. Um carro roda 10 décadas. Então, 10 anos. E aí, como que a gente trabalha pensando em todo o sistema e não na interface, não no produto, que é muito menor? Esse é o nosso papel aqui, essa é a nossa provocação, é isso que a gente está tentando trazer para a nossa carreira, para a carreira de quem a gente quer conversar aqui, a gente quer impactar, no sentido de pensar gigantesco e no valor da experiência que a gente consegue gerar com tudo isso. E, obviamente, o Bruno tá louco para fazer pergunta, porque tem duas pessoas que soltaram uma pergunta, mas dentro disso também tem você se posicionar como pessoa. Você tem necessidades como profissional, como pessoa, de compartilhar mais informação, de estruturar a sua vida pessoal, financeira, aí desenhar a própria carreira, independente da sua idade. Tá? Isso eu já trabalhei com
com pessoas acima de 60 anos, de 50, que estavam reinventando a carreira. Então, assim, para de mimimi e vamos realmente tentar dar um drive positivo. Bruno, abre a pergunta do pessoal. Vamos lá. O Alessandro e o Leonardo estão com a mãozinha levantada aí. Alessandro, por gentileza, por ordem, eu vou abaixar sua mão aqui. Pode ligar seu microfone e fazer seu comentário. Beleza. Eu tenho gostado bastante do que você está falando agora, só que eu tenho uma dúvida sobre a questão de receber propostas de emprego. Cara, você chega a receber várias propostas durante a semana, digamos assim. Como você pode sobressair dessas propostas sem dizer assim, tipo, o cara é snob, ou até mesmo o recrutador achar que queimar teu filme de alguma forma e dizer, não entre em contato mais com esse cara, que ele não quer mais saber de proposta nenhuma. Penso o seguinte, agora a gente vai dar uma resposta e vocês vão começar a entender um pouco. Eu e o Richard não pensam exatamente igual, tá? Então, pode ser que as nossas opiniões são divergentes e é isso que a gente acredita. A divergência ajuda a gente a expandir e não afunilar as ideias. O que eu faço, tá? Eu sempre converso com todo mundo, eu sempre marco, mas eu não estou procurando, ou eu já sei que uma determinada vaga não é muito o meu perfil. Por exemplo, eu tenho alguns perfis ou alguns segmentos de empresa que eu não tenho interesse em trabalhar, tá? Eu sei mais ou menos como que funciona, pelo menos 4 ou 5 delas, e eu não tenho interesse em trabalhar naquele segmento, por exemplo. Isso é uma métrica minha como pessoa, ok? Então, eu ouço, eu sempre converso e, dentro do possível, eu indico alguém da conversa. Mas a conversa não é para tomar o tempo do recrutador e, tipo, sabe, dar um somebody love no cara e passar. Não, não, pelo contrário. É para realmente ouvir. Eu tiro dúvida, eu tenho já algumas perguntas que eu normalmente faço durante um processo de entrevista e eu sou bem agressivo na questão de negociação. Então, eu já tento trazer isso para a mesa e desenhar um cenário. Para mim é muito claro onde eu quero chegar hoje. Então, eu desenho esse cenário junto com o recrutador e, quando faz sentido, às vezes até avança, ou quando não faz sentido, eu pego e indico alguém quando possível. Obviamente, não é para todo caso que acontece, mas sempre que possível eu indico alguém ou, por favor, me manda o perfil, eu posso te indicar, para ter esse equilíbrio, porque o recrutador também, do outro lado, eu sei qual é o trabalho dele. Assim, já tive a experiência de recrutar diversas pessoas para trabalho. E você solta uma vaga, recebe 200, 300 aplicações. Só que hoje, as aplicações que eu faço, elas são muito específicas e eu tenho uma abordagem um pouco diferente, que eu vou falar um pouco na próxima live, não é na próxima exatamente, mas estava olhando ali o calendário, mas a gente vai ter uma live falando sobre portfólio, processo de recrutamento, etc. Mas, no geral, eu tento sempre manter a conversa, porque eu espero que o recrutador também me dê um feedback. Quando ele não me dá, eu faço questão de mandar uma mensagem para ele falando, poxa, queria saber como foi o processo. Eu sei que você pode estar ocupado, pode me responder com sim ou não e encurto a conversa dele. Mas eu acho que é importante. Isso é parte do trabalho de UX também, na minha opinião, tá? De estabelecer uma comunicação e fechar essa comunicação. Mas nunca aconteceu, ou pelo menos não que eu saiba, né? De um recrutador falar, poxa, que bad, cara, não vou te chamar para isso. Muito pelo contrário, eu deixo um perfil muito claro para ele, porque na maioria das vezes quem entra em contato comigo hoje é headhunter. Então ele já vem buscando, ele já me conhece há algum tempo, ele vem balizando. Só para ter uma ideia, eu falei de algumas vagas. No último mês eu recebi mais de 30 posições na Alemanha, de uma recrutadora que me manda posições há 2 anos. Há 2 anos ela vem, Igor, tem tantas vagas. E sempre que possível eu indico para todas as pessoas que eu posso, que eu conheço o perfil, obviamente, né? Eu não indico pessoas que eu não conheço minimamente para determinada vaga. E por isso ela me manda. Obviamente, em algum momento pode dar match, né? Quando eu achar que aquilo faz sentido para minha vida. Enquanto não dá, ela tá mandando e eu meio que auxilio ela sem cobrar nada, né? De uma maneira, vamos dizer assim, na brodagem a gente equilibra. Então eu tento manter essa relação com os recrutadores que eu conheço ou que vêm
direto comigo. Já aconteceu, por exemplo, eu não lembro agora o nome da recrutadora e não sei. Talvez ela tá até aqui no grupo, porque eu lembro que ela gostou muito do post no LinkedIn. Dela fazendo um teste, dela falou, Igor, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não tem interesse na vaga, mas o que você acha que não está vendendo essa vaga? E a gente meio que fez uma pesquisa e aí eu falei para ela uma série de conversas. Teve quase 1h30 ali de discussão que foi, vamos dizer assim, entre aspas, uma mini mentoria sobre a vaga e o que era relevante, não, tal, para que ela, no próximo contato, tivesse mais sucesso. Tá? Então, eu sempre tento dar uma equilibrada e fazer. Não é possível fazer o tempo todo, porque nós temos nossas vidas, nossos compromissos, mas eu tento fazer, mesmo com contato. Tiveram várias pessoas do grupo aqui que me mandaram mensagem no privado, mensagem no LinkedIn, mandou portfólio. Eu tento olhar e, assim, fazer pontos bem específicos sobre o assunto antes de uma consultoria, de uma mentoria ou algo do gênero, para quando a gente for para esse processo, Igor, eu gostaria de fazer uma mentoria com você, legal. Aí você está seguro do que é que você vai perguntar, do que você quer melhorar, e ao mesmo tempo eu posso te ajudar mais do que só dar uma resposta curta no LinkedIn da vida, sei lá, em alguma ferramenta como essa. Manda lá, Richard. Eu ocupei muito tempo. Ocupou, eu fiquei com pouco tempo, mas vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, é legal você saber o que você quer. Hoje, estamos todos muito próximos de qualquer pessoa no mundo, pelo próprio LinkedIn e outras ferramentas aí. Então, é fácil chegar num lead, é fácil chegar num CTO, num CEO até, em alguns casos. Então, eu não teria medo, eu já fiz isso, de mandar contato para um C-Level querendo saber mais informações. Da mesma forma que, quando eu precisei publicar lá um artigo do Paraná Banco, fui na porta do presidente e falei, ei, viu, preciso fazer esse negócio aqui, super faria numa vaga, já fiz, faria de novo. Então, são ferramentas, é um movimento bold, super, não é fácil chegar e falar. Mas, cara, você sabe o que você tem, você entende o papel daquela pessoa naquela empresa, você entende o seu papel ali, provavelmente, então você sabe que, em alguns casos, isso é possível. Quem que eu posso chegar ali, que é o tomador de decisão daquela determinada vaga, ou eu imagino que seja, que ele pode me dar essa ideia. Será que eu consigo traquear esse contato e se não der certo, falar com outras pessoas ao redor e outras pessoas que possam decidir isso aí e chegar lá? Porque o mundo funciona assim. É necessário também conhecer um mínimo de engenharia social para saber por que caminho eu vou entrar. E isso tem um super gancho do que o Igor falou em relação, inclusive, à negociação. Porque se você for entrar dentro de um determinado meio, você vai ter uma negociação. Se você entrou dentro de uma negociação com um C-Level, por exemplo, com uma outra pessoa que é um tomador de decisão, o seu espaço para negociar é diferente também. Então, olha como faz diferença isso aí. E a outra coisa depende do mercado. Então, falando bem no português, claro, se eu tenho um amigo que trabalha num banco e fala, nossa, aqui está difícil, eu estou pensando para ir para outra empresa que também é um banco, e ele está reclamando de coisas que são paralelas no banco, o Igor está se batendo da risada. Eu vou falar assim, cara, você está trocando 6 por meia dúzia. Porque certos comportamentos, certos perfis são inerentes a um negócio, ou são inerentes a um segmento, por exemplo. O cara vai falar, eu não quero nada que seja muito agressivo, eu vou para um e-commerce. Não, pera, como? Não tem como. Então, é isso que ele tem que saber primeiro. O que ele quer para a vida dele? O que ele quer para a carreira dele? Qual que é o momento dessa pessoa? Tá bom, já sei. Como que funciona aquelas empresas que eu quero entrar? Em vez de simplesmente sair jogando currículo assim pelo alto, não, vamos tentar entender um segmento, um propósito, um campo que eu conheça mais e estou mais apto a ir para lá. E aí deixa eu mapear algumas pessoas-chave que eu posso chegar, que eu posso conversar, que eu posso bater uma ideia, não só para pedir a vaga, não é isso, mas para entender, porque muitas das vezes o cara que colocou aquela vaga deu Ctrl+C, Ctrl+V numa outra vaga parecida de uma outra empresa. E aí ele também não sabe totalmente qual que é o papel. Ele pode ter uma grande maturidade de design e de processos,
Mas ele não é o cara de design. Então ele não escreveu aquilo ali. Ele copiou aquilo ali, tentou dar uma filtrada. Ele tem a forma dele de explicar qual que é o perfil que ele quer. Então, trocar uma ideia é uma forma de entender de, será que aquilo é real? Eu tive um papo semana retrasada com uma amiga designer de muitos anos e que ela me falou a seguinte frase: se eu achar que eu não bater pelo menos 50% dos requisitos da vaga, eu acho que eu nem me candidato. Mas espera, e se o cara que escreveu não é o cara que está contratando e escreveu errado? Olha que risco que você está correndo. Então, pera, será que eu não posso conversar com alguém antes para ter certeza que aquilo é aquilo mesmo? Eu posso, inclusive, passar um pouco na frente do processo. Não no mau sentido, mas no bom sentido de, peraí, deixa eu saber como é que é a vibe daquela empresa lá, como é que a banda toca lá dentro. E aí, esses são dois caminhos. Um é o que eu quero e depois como as coisas funcionam, aonde eu acredito que quero, e aí eu posso ter abordagens diferentes do que simplesmente apertar um botão de enviar meu currículo, que eu acho isso pouco útil nos dias de hoje. Tinha mais alguém com a mão levantada aí. Boa, temos o Leonardo. Leonardo pode se manifestar. Opa, boa noite aí, pessoal. Vou abrir o meu vídeo aqui. Seguinte, cara, primeiro, parabéns aí, muito legal o conteúdo, mas eu trabalho como designer há 20 anos aí em mercados menores. Tive em Curitiba um tempo trabalhando na mídia digital, passei um pouco por lá. E hoje eu estou voltando para o mercado e procurando oportunidade. Mas eu tenho um problema que vocês até falaram aí. Legal escolher, legal ver os lugares que você quer trabalhar e tudo. Mas, por exemplo, o meu portfólio é um portfólio de criativo, que eu trabalhei como diretor de criação, trabalhei como diretor de arte. Mas, assim, nos últimos anos eu comecei a focar muito em UX, porém, dentro da prefeitura, que era o lugar onde eu trabalhava. E os projetos, igual você falou, Igor, os projetos que eu trabalhei eram projetos sigilosos, e projetos que não dá para criar um portfólio com eles. Então, hoje eu tenho uma dificuldade, porque eu saí, continuo com um portfólio um pouco mais antigo e assim, qualquer oportunidade que eu tento achar, as pessoas pedem, portfólio. Eu digo, cara, não abre nenhuma discussão porque eu não tenho um portfólio. E aí, eu sei que vocês vão voltar a falar de portfólio, mas falando de mercado, parece que as pessoas estão um pouco, na hora de descrever as vagas, elas colocam requisitos aí que, cara, realmente ficam muito difícil uma pessoa buscar. Então, eu queria só mesmo abrir isso com vocês, se existe algum outro caminho, alguma outra coisa para poder demonstrar o conhecimento sem, pelo menos, ter a chance de conversar, entendeu? Eu vou começar porque eu sou mais curto que você, Igor. Beleza. Primeiro lugar, nesse ponto, eu e o Igor não concordam em tudo, eu acho isso ótimo, mas nesse ponto a gente concorda e a gente não tem portfólio. Eu tenho um PDF. Isso não quer dizer que eu não poderia, em algum momento, criar uma URLzinha lá, bonitinha e tudo mais. Sim, eu posso. Mas eu nunca fiz porque eu tenho essa mesma problemática. Eu tenho um monte de projeto sigiloso aí, eu não posso mostrar nada, por exemplo, trabalhei com um projeto da Apple. Legal pra caramba, pode mostrar? Não, não posso. Caraca, uma das marcas mais legais que você trabalhou, você não pode mostrar nada? Não, não pode, olha que chato. E tem um monte de outras marcas que eu também não posso mostrar. Mas o ponto não é esse. O ponto número 1 é o seguinte. Portfólio é um tipo de produto. E quando eu falo que ele é um tipo de produto, quer dizer que ele está aberto a todas as táticas, métricas e tudo que você poderia fazer num produto convencional. Só que o seu KPI, o seu objetivo de conversão no final é você ser contratado de alguma forma, ou fazendo um freela, ou trabalhando de fato para aquela empresa. Então, quer dizer que coisas como validação social, por exemplo. Eu sou o Anderson, eu trabalhei com esse montão de logo aqui, e meu trabalho é
transformar coisas complexas em produtos simples de usar. Você acabou de não fazer nada. As pessoas não analisaram o logo da empresa que você trabalhou ali. Aquela frase é super batida, mas o cara do RH que leu aquilo ali falou, nossa, faz super sentido. Então, o que eu estou querendo dizer? O portfólio, em vários sentidos, ele é manipulável. Por isso que a gente diz com tranquilidade que a gente não olha tanto para o portfólio para analisar alguém. Só que, aí tem o cenário brasileiro. O cara que é do RH, ele tem uma maturidade de design muito menor. Então, sim, ele tem que olhar um monte de pretendente a uma vaga, ele tem pouco tempo, ele tem pouco conhecimento e talvez ele seja preguiçoso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar as figuras. E nessa de olhar as figuras, ele está procurando alguns validadores, alguns vieses, que é o formato que o cérebro funciona. Não o dele, mas o nosso, de todo mundo. Eu vejo alguma coisa familiar aqui, então quando ele vê logo de empresa conhecida, ele vai, opa, parei. Viu Shell, viu Volkswagen, viu Google, viu Samsung, viu qualquer coisa familiar, ele vai parar. A outra será que isso aqui faz sentido para alguém como eu, que não conheço nada? E aí ele vai pensar. Então, sim, portfólio é um produto, pode ser feito, e se você o fizer, pense que é um produto e que ele pode ser manipulável tanto quanto um produto. Número 2, cenário brasileiro. Algumas empresas são tão evoluídas que o próprio cara de RH ou o profissional que vai olhar, ele já tem uma maturidade grande do que está sendo pedido ali. E ali, às vezes, ele não vai te pedir vai te chamar para bater um papo pela estética do design. Ele vai te chamar para bater um papo pelo processo que você está mostrando. Eu gosto de dizer isso porque é um caso que aconteceu verdadeiro e essa pessoa chegou muito próxima de ser contratada, de uma pessoa que não tinha portfólio, e a gente leu um artigo no Medium. Vamos falar mais sobre isso a seguir, mas eu acho que é legal responder a tua pergunta de maneira bem aberta, assim, bem tranquila. E o que esse cara fez? Esse cara fez um aplicativo de receita. Era fictício. Mas ele demonstrou um conhecimento tão grande no processo de trabalho dele, no processo de design e propostas tão criativas no todo, que a gente chamou ele para bater um papo. Ele não tinha nenhum case, ele trabalhava numa gráfica, ele não tinha nenhuma marca conhecida, o próprio portfólio dele não era um portfólio, era um post no Medium e era fictício. Então, no fundo, o que a gente está olhando é a beleza do processo e a forma de pensar do profissional. Só que se você cair numa empresa cuja maturidade é menor, vai estar muito mais sujeito a esses vieses todos de o que parece algo bom. São vários, mas é isso que essa pessoa está procurando. Sinais de que aquilo que ela vai ver é bom. Então, se você for para uma empresa que tem baixa maturidade, você vai ter que aprender a jogar esse jogo. Se você for para uma empresa que tem alta maturidade, você pode jogar diferente. Então, é isso aí. Bom, fala pouco, né, garoto? Mas, continuando. E aí, o portfólio vai ter esse sentido, né? Eu posso ter um portfólio específico para algumas vagas. Lembra que lá no começo eu peguei e falei, cara, tipo, eu não tenho interesse em trabalhar em alguns segmentos de mercado, por exemplo. Tem alguns que eu tenho zero interesse, porque eu não dou fit, eu conheço como ele funciona e para agora, para minha vida agora, ele não faz sentido. No entanto, ele também, quando você conhece mais o modelo do mercado ou mais ou menos o tipo da empresa, você sabe qual o tipo de portfólio ou qual o tipo de conversa ou qual o tipo de artigo, como foi o exemplo do Richard, funciona melhor para conectar com o pessoal que está lá. Né? E aí tem várias estratégias, a gente vai passar algumas delas porque elas são, eu acho, louváveis assim, e todos os amigos que estão recrutando vão no mesmo caminho, que é mostrar que você é capaz de ter essa conversa mais horizontal e menos, nossa, como designer eu vou ser capaz de te entregar essa página perfeita, esse aplicativo perfeito, o design perfect, né, o pixel perfect. Isso pode ser relevante para uma vaga, em alguns casos sim,
mas o processo, a maneira que você se comunica com o time ou com o restante da empresa é tão relevante quanto. Eu já fui contratado, por exemplo, em empresas por causa da ideia de sentar na mesa. Literalmente, porque eu não fiz mais nada da minha vida. Eu só sentei, eu almocei com uma pessoa, soltei 5 ideias, e ideia a gente dá no custo de centavos, né? Porque o difícil é colocar ela de pé. A ideia não tem valor nenhum. Soltei lá, cara, isso é muito legal, poderia ser assado assim, se fosse no mercado da América Latina é assim, América Central é assado. E o cara falou, cara, gostei dessa conversa, quer vir trabalhar para cá? Quero vir trabalhar para cá. Entendeu? Tipo, era essa a ideia. Então, eu sei que falando assim é meio abstrato, mas eu acho que dá para organizar isso e deixar ele mais estruturado. É o nosso objetivo, inclusive durante as lives, né, deixar cada uma das conversas mais fechadinhas, mas para que vocês também possam ter esse vislumbre e tentar essas coisas, porque não tem como não tentar, tá? É Leonardo, né? Leonardo, não tem como falar, cara, vai fazer um e esse é batata. Não, é uma série de tentativas, é uma série de começos. Olha o meu LinkedIn, tem alguns artigos, eu tenho conexão pra caramba lá, e tem pessoas que, poxa, eu participei de rodadas da Monax, da Y Combinator, que são os dois principais investidores, as duas principais venture capitals do planeta. Então tem algumas coisas que você ouve nesse momento que você fala, cara, vou guardar isso para sempre, porque eu sei que quando eu sentar para falar com um investidor ou um dono de uma empresa que acabou de montar, pegou dinheiro ou busca dinheiro, ele está olhando para isso. Ele está procurando alguém que entenda esse objetivo. Eu não vou trabalhar com ele no levantamento do dinheiro, mas o produto tem que estar orientado para aquilo, porque senão ele não chega lá. Isso quer dizer, tipo, economizar dinheiro dele o tempo todo. Esse é um dos pontos. Mas eu acho que ainda na outra parte é muito importante entender os mercados, e isso é uma proposta que eu e o Richard tá correndo muito atrás para trazer assim várias opiniões para que possa ter uma visão mais horizontal sobre o mercado. Por quê? O segmento diz muito como aquela empresa funciona. E aí você pode ter um cara de RH ruim, você pode ter um headhunter ruim, e você pode ter um gerente de área, que é para quem você vai trabalhar diretamente, ruim. E pode ser que mesmo assim você queira trabalhar naquele lugar. Então isso nada disso impede, mas é importante perceber esses pontos. Por quê? Poxa, preciso entregar um portfólio ou preciso procurar outras pessoas para conversar. Tem estratégias, né, para ir correndo em cada um deles. Agora, sobre ter portfólio sigiloso, também o meu é uma merda, é sigiloso, e tem muitos casos lá, como eu coloquei no grupo, que na verdade era pintar um botão da cor diferente, mas eu sabia que mudar algumas coisas em uma página traria muito resultado. E tudo, desculpa te cortar, Igor, e tudo tem muito a ver com percepção de fora. Por exemplo, me chamaram num banco para trabalhar, e eu já tinha atuado em vários outros bancos dentro da IBM. Só que isso não estava no meu portfólio. Mas no meu portfólio, que tinha uma única página do PayPal. E o pessoal falou, nossa, eu te chamei porque você trabalhou com o PayPal. Acontece que para o PayPal eu só desenhava botão de conversão, de aplicação do PayPal em sites de terceiro, em e-commerce. Ou seja, eles não entenderam, eles não leram aquilo, não viram nada. Eles simplesmente viram a validação social, né, da marca PayPal, eu conheço esse negócio é legal, viram uma imagem que é bacana, não leram necas do texto, e aquilo, não, eu chamei você por causa do PayPal. Ah, é que pena que você não trabalhou com nenhum banco conhecido, né? Não, na verdade eu já trabalhei com o Itaú, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com o Santander, mas tá bom, vocês me chamaram porque eu já fiz botão pro PayPal. Então, é o que eu tô te falando. No fundo, o portfólio é um produto, e como todo bom produto, ele pode ser manipulável. E não quer dizer que você está mentindo. Eu vou além, ele deve. Eu quero aplicar, vamos supor, eu quero aplicar numa vaga num banco digital, seja ele qual for. Bicho, você tem que contar uma história que tem a ver com o dinheiro. Desculpa. Porque isso é o dia a dia dos caras, né? Tipo,
usar um jargão que ele utiliza lá, pensar num produto que tem lá. E aí vem a sacada do portfólio, que é uma coisa que eu vejo acontecer bastante, mas eu vejo o pessoal com medo de fazer isso e eu acho uma pena. Quando estava na época da faculdade, era louco o suficiente para fazer isso sem pestanejar. Que é um produto fictício, como foi o caso do rapaz que o Richard citou lá do aplicativo de receita. Se você acredita numa ideia, tem um conceito, mas eu vou fazer uma ideia e se alguém roubar, esquece isso daí. Tipo, colocar um produto de pé e faturar milhões não tem nada a ver com ter uma ideia brilhante. Tem a ver com fazer aquilo virar um negócio. Esse é o trabalho real. O restante é baboseira. Eu tive uma ideia sensacional. Nenhuma ideia é sensacional. Eu posso quebrar os pitches aqui rapidamente. A gente vive quebrando o pitch lá de brincadeira. Mas eu quero aplicar para um banco, porque eu acho que banco é o negócio, eu sempre gostei, tem a ver com o que eu trabalho, etc. Cara, monte um case fictício de banco. Não tem problema. Não tem problema. Contanto que você conta naquilo que acredita, ou naquilo que você domina. Eu, por exemplo, adoro fazer pesquisa de todo tipo. Teste de usabilidade e tal. E é a parte que, em qualquer entrevista, eu sempre trago para a mesa, porque se não tiver isso no trabalho, eu não quero trabalhar lá também, né? Tipo, poxa, eu vou ficar frustrado, é uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho. E nessa ele acabou de impor os termos dele para o negócio. Quando é possível, sim. Quando não é possível, a gente procura outra, né? Então, você viu como essa ideia de portfólio tradicional, de que eu tenho lá um monte de conjunto de trabalho, por isso todo mundo me chama, não faz sentido? Porque, você pode sim fazer um portfólio para cada empresa que você for aplicar. Isso é pouco prático? Super. Mas, sim, tem gente que faz isso. Se você quer se aplicar para uma empresa e acredita que você vai passar, sei lá, os próximos 4, 5 anos lá, ou talvez mais, não sei, vale a pena investir seu tempo e fazer um negócio desse. Outra, se você fizer um negócio fictício desse, no final, isso talvez não seja, de fato, uma perda de tempo. Igual eu te falei. Eu chamei para conversar um cara que quase foi contratado por conta de um artigo do Medium. Então, não foi perda de tempo que ele fez. Ele poderia fazer um outro artigo dizendo o artigo do Medium que quase me fez ser contratado na Volkswagen. Ele não estaria mentindo. Sim, sim. Inclusive, é que assim, eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade também, né? A agência de publicidade tem uma lógica, eu acho que você compartilha um pouco disso, da premiação para Cannes. A gente gasta 6 meses do ano, 7 meses do ano, matutando coisas que não existem. Que, sabe, literalmente garimpando o problema para poder ter uma solução extremamente fora da caixa, que, na verdade, não quer dizer que é um ótimo negócio. Às vezes acontece. Nunca é o negócio, vamos ser sinceros. Não, em algumas poucas vezes, mínimas, no mundo todo, juntando todas as agências e todas as ideias, vira um negócio. Que não é também bilionário, tá? Mas, tipo, vira um negócio, tá, beleza. Mas, o importante é que, assim, você pensou na construção, você fez pesquisa de mercado, você identificou um problema, você testou muitas vezes com o consumidor para aquela ideia para frente que você precisa provar, é dinheiro investido, e você realizou de uma maneira incrível. Isso é um portfólio. Porque no final das contas, cara, tipo, ninguém te impediu de fazer nada disso, entendeu? Então você foi lá e montou do jeito que, cara, eu acredito ser assim. Eu acho que a frase sobre isso é: todo mundo fala que ganhou Cannes, nunca ninguém mostra o case fantasma que fez você chegar lá. Você entendeu? É isso. É isso. Obrigado. Imagina. Bom, então voltando para o nosso tema, quando a gente fala de UX, e aí só ganchando o que o Richard tinha falado da jornada, e não só UX, mas eu gosto de design, porque é uma visão já compartilhada, mas em pouquíssimos lugares hoje no Brasil, tá? Todo o restante do mercado tem que amadurecer. E como ele vai amadurecer? Contratando um designer, topetudo o suficiente para falar, cara, não, eu preciso falar com o RH, não, eu preciso falar com compras, não, eu preciso ir sentar do lado do pessoal de atendimento e ficar ouvindo eles o tempo todo, não, eu preciso falar com o consumidor. É isso que vai acontecer. Para tentar esticar a atuação dentro dessa experiência. E essa experiência que o Richard colocou aqui da jornada
ele nem é só do produto, tá? Eu não sei se fica claro para todo mundo, mas ele também tem a ver com a maneira que a gente trabalha dentro da própria empresa, da maneira que você se comunica com seus colegas de trabalho. Eu falei, desculpa te cortar, mas eu tenho que falar isso. Na pós-semana passada, estava todo mundo usando alguns cases ruins para descrever experiências mobile ruins. E surgiu o Medium, surgiu o New York Times, Washington Post, surgiu um monte de startup e empresa muito forte e com muita grana. E aí foi a hora que o pessoal falou, nossa, o time de design desses lugares é uma merda, não é possível que esses caras fazem isso. E a gente aqui, aluno, fez muito melhor. Gente, segura um pouquinho aí a emoção, e na verdade é o seguinte, não tem time de design ruim, tem time de design que não quis comprar a briga. Essa é a grande verdade. Se não comprar a briga, se não ganhar os stakeholders do negócio, se não tiver conversa para mostrar para um gerente, para um diretor, como que aquilo é importante, criar aí uma apresentação que seja compelling, que seja sexy, que seja desejável, que mostre qual que é a relação de investimento e retorno daquilo ali, é aquilo que importa. Porque senão, o primeiro momento que você mostrar a sua ideia, o cara vai perguntar para você, e aí, quanto custa? Exatamente. E quanto que retorna? Quanto que volta? E ele não está errado, porque ele está pensando num negócio. E se você não conseguir pelo menos dar um caminho para responder essa pergunta de quanto que vai custar e quanto vai retornar, você está no caminho errado. Porque como que você vai questionar o seu valor dentro da empresa? Você ainda não acontece em todo lugar, eu vi isso acontecer em milhares de lugares com profissionais, às vezes, muito capacitados, mas que estava lá há tanto tempo e não conseguia perceber o que ele entregava de valor para a empresa. E o cara vive com medo, vive acanhado, vive ouvindo e nunca falando, sendo que tem uma expectativa dele trazer a palavra dele. Ele já conquistou aquele... Eu ia falar badge porque eu esqueci a palavra em português. Aquele... Emblema, obrigado. Ele já conquistou aquele emblema. Então ele tem essa autoridade. Só que muitas vezes ele não percebeu. E tem como você medir essa autoridade, que é algo que a gente também fala de como se posicionar como X, é um dos temas de live que a gente vai trazer para a sequência, mas, bicho, falta muita gente dessa maneira. Tem muito profissional com medo levando a empresa à falência. Porque está ouvindo ordem de um cara que não consegue entender o consumidor, que não tem a ferramenta necessária, que não consegue olhar para um concorrente de uma maneira mais abstrata, que não consegue ter uma ideia diferente fora da caixinha, se não é copiar um concorrente. Então, tem muita empresa sendo gerida dessa maneira. E falta designer posicionando melhor essas pessoas. Óbvio que tem a maneira de fazer isso, né? Tem várias maneiras, não vou dizer que tem a maneira certa e errada, mas também tem o que o Richard falou. O quanto de risco você quer correr e o quanto você aceita dessa volatilidade. Por quê? Não dá para acertar 100%. É impossível isso. Eu já tive cliente que me amou e me odiou durante um determinado período de tempo. Na mesma conta, atendendo o mesmo cliente por um período de tempo. Em um período ele me amava, em um período ele me odiava, porque às vezes as questões demoram a aparecer da maneira correta. Como as empresas têm níveis de maturidade muito diferentes, a gente está falando de pegar empresas que trabalham como se fosse a década de 80. Muitas empresas agora estão quase fechando as portas por causa disso. E ao mesmo tempo você tem um negócio desse tamanho, microscópico, que conseguiu se mover rápido. Eu brinco que assim, tem um cara que está no transatlântico que faturava uma grana e ele viu o iceberg, só que ele vai virar lentamente, vai raspar, vai afundar e vai levar mais uma eternidade para afundar. E tem um monte de cara de jet ski aí que dava para fazer um monte de trabalho. Aí você tem que ponderar, o que eu quero fazer? Poxa, eu quero comprar uma briga mais longa e eu quero me preparar para poder comprar essa briga. Eu quero entrar numa empresa que está em período de transformação. Legal. É muito desgastante, é muita energia, mas é muito gratificante, profissionalmente e pessoalmente, eu imagino. Mas tem que ver, você tem que entender como profissional também se você está nesta fase. É importante isso.
Tá? É algo que a gente vai aqui tentar balizar o máximo possível, que a gente não quer ninguém cometendo um suicídio profissional, não é essa a ideia, ok? Mas, pelo contrário, quer ouvir daqui um tempo e falar, cara, ouvi aquilo, a gente trocou uma ideia e eu consegui dobrar meu salário, eu consegui aumentar a minha renda, se esse for o seu objetivo, eu consegui uma vaga numa determinada empresa que eu achava legal, eu fui em cima desse estudo e me tornei um especialista foda e estou dando palestra sobre isso. É isso que a gente quer fazer, tipo, ajudar a ampliar essa visão. Sai daquele cursinho que te ensina a ferramenta, um monte de métrica que você podia ter lido em qualquer blog, e agora pensa, tipo, como que eu faço impacto em negócio? A mensagem principal é exatamente essa, de não existe um caminho só, existem vários caminhos. Nós falamos de alguns deles, mas esses não são todos. Não se engane achando que esses são todos, porque não são. Na verdade, a gente não consegue ver todos os caminhos que existem. A gente conhece alguns caminhos porque a gente tem repertório para isso, mas com certeza existem mais caminhos e você pode construir o seu próprio no meio de tudo isso. E aí, seguindo essa coisa de não existe um caminho único, inclusive para encontrar aquilo que você quer, aquela vaga que você quer, ou começar aquele negócio que você quer, utilizando o design. Esse é o ponto principal da gente. Cara, não é só a ferramenta, não é só portfólio, e pelo contrário, é pensar muito mais negócio do que está todo mundo falando. E esse é o gancho perfeito para a live da semana que vem, na terça-feira, que é onde a gente vai falar das habilidades essenciais, soft skill, hard skill, que na verdade são habilidades que a gente viu, acompanhou. Obviamente tem outros pares que a gente também acompanha e traz muita informação para a gente, mas para você começar a se posicionar sobre esse assunto e entender o que eu preciso melhorar. É importante ter isso claro, porque você pode usar a próxima oportunidade ou o próximo projeto, inclusive para melhorar esse ponto. Mas é importante que você tenha isso muito claro para poder tomar a decisão de mudo de emprego, preciso melhorar a entrada de grana, preciso ir para outro modelo de trabalho, o que é que eu Quero preciso sair do fazer? país. Oi? Quero sair do país. Sair do país, quero empreender. Apesar da gente estar numa crise gigantesca, não tem melhor hora para empreender. Está tudo a um preço absurdo e hoje está tudo dentro do digital. Então, tem uma hora aí interessante para uma oportunidade de mercado interessante para aproveitar. Era isso que a gente buscou quando falou de mercado de UX, tentar mostrar que existem vários outros assuntos, que existem milhares de opções. A gente está no mercado muito rico que está crescendo agressivamente e eu acho que a gente vai entrar no segundo loop. O primeiro loop foi em 2008 para 2012, onde teve uma saída gigantesca de profissionais do nosso país e eu acho que a gente está entrando novamente nessa situação. Tá? Provavelmente. Por causa da crise financeira, por causa da balança desfavorável. Amanhã, alguns países começaram a retornar da pandemia e eles estão retornando num formato mais de V e menos de U. O Brasil tende a voltar no formato mais de U, então ele vai ficar mais um período ali embaixo para começar a crescer esse mercado. Só que é o nosso mercado que vai crescer. São as nossas ferramentas que vão guiar o futuro de qualquer empresa. Então, está na hora da gente poder se preparar para aproveitar isso da melhor forma possível. Tá? Na próxima live, a gente vai falar de algumas das características que vale a pena para fazer um pensamento, uma autoavaliação, né? Para poder sentar e falar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de pior, ou, inclusive, fazer uma avaliação com os pares, com os próximos, com conhecidos, com mentorados, com mentorandos, para poder pensar o que precisa realmente melhorar nesse perfil para você aproveitar o máximo dessa oportunidade que está por vir. Não só em vaga, mas também em negócio, em transição de mercado. Tem muitas empresas que vão mudar para sempre. Tem empresas tradicionais do nosso país que mudaram para sempre agora na pandemia e vão continuar mudando. Então está na hora de aproveitar isso, de enxergar e poder aproveitar esse momento para também construir a sua carreira alinhado com um perfil profissional vencedor, com um perfil profissional bacana
que você fique confortável e alcance seus objetivos pessoais, tá? Cada um tem um objetivo, eu imagino que tem uma infinidade, graças a Deus, aí, de opções. Aberto a perguntas, eu vou parar a transição aqui o compartilhamento da minha tela para a gente poder encerrar e falar sobre perguntas. Olha, o Thales e o Jairo. Agora eu vi a fotinho de vocês, não estava vendo. Tudo bem com vocês? Perguntas. Alguma coisa. Comentário também, tá? Tipo, ficar à vontade. Ah, eu estou vivendo isso. O Thales, por exemplo, está na República Tcheca. É isso? Acertei? Tá bom. Acertou, isso aí. Traga comentários, por favor, mas eu queria muito ouvir de vocês sobre os pontos que a gente está falando, porque eu acho que é algo que vai fazer bastante diferença para a gente como grupo. Bora lá, o Jairo levantou a mão. Jairo, pode se manifestar. E aí, pessoal, primeiro, prazer falar com vocês. O Igor, a gente já tive a honra de trabalhar com o Igor, é um cara sensacional. Enfim, dispensa elogios. Bom, gente, a questão é que vocês estão falando de carreira, etc e tal, e a gente está num tempo muito louco, né? Estava escrevendo aqui agora há pouco. A gente está num mundo, podemos dizer que é um mundo meio novo, assim, com toda essa bagunça acontecendo. E o que vocês que estão mais antenados no mercado, vocês estão dando uma paisagem, assim, uma perspectiva de um mercado bastante favorável. Aí eu queria ouvir de vocês se isso é válido. Quer dizer, o Igor, de alguma maneira, falou isso agora, né? Mas é válido, por exemplo, para fazer uma movimentação, trocar de emprego, né? Hoje, às vezes, eu falo, puxa vida, eu vejo tanta gente comendo grama, vamos dizer assim, nesse momento aqui, e eu falo, pô, tô empregado, tal. Então, às vezes a gente levanta para o céu e fala, puxa vida, meu, vendo tudo que está acontecendo aqui, eu até tô empregado. Agora, vocês, diante dessa perspectiva que vocês estão mostrando, vocês acham seguro fazer uma movimentação? Por exemplo, só por que eu estou perguntando? Eu tive uma proposta há um tempo atrás, eu evoluí um pouco nessa proposta e cancelaram a vaga, simplesmente. Cancelaram a vaga porque foi bem na transição para essa bagunça toda. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo essas movimentações nesse momento. É isso eu aí. acho assim, Jair, eu vou dar um ponto rapidinho. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, Richard. Para o Richard entrar mais, porque eu meio que falei isso um pouquinho no final. É que nem eu falei, a gente não incentiva ninguém a cometer um suicídio profissional. Não é isso. Tá? E isso, infelizmente, está acontecendo em alguns cenários. Então, é importante, primeiro, conhecer para qual mercado você está aplicando, como que ele está mais ou menos. É um mercado que está sendo extremamente impactado, por exemplo. Eu vou te dar alguns exemplos. E-commerce está contratando loucamente. Eu tenho vários amigos em vagas de e-commerce que estão desesperados atrás de 40, 50 perfis de profissionais para começar para ontem. Então, é muita gente e pagando bem, com uma empresa legal, só que vai trabalhar loucamente durante esse período. Então, você está numa posição de trabalho, como você falou, confortável, né? Tá aqui legal, tá todo mundo podendo gastar esse tempo aqui. Poxa, quantos brasileiros estão, nesse momento, tentando aprender alguma coisa ou dividindo conhecimento e experiência para poder aproveitar a oportunidade? Às 8h30 da noite de quinta-feira. Exatamente. Então, assim, tem que ter cautela, sim. Eu acho que nesse ponto, de novo, reforçando, não é suicídio profissional, mas, ao mesmo tempo, tem oportunidades importantes para aproveitar. Seja num trabalho como uma renda extra, que não é o caso de todo mundo, mas dá para dobrar salário em várias questões aí. Principalmente porque lá fora, com a moeda 5 para 1, bicho, qualquer coisa que você fizer para fora, dá para você fazer uma boa grana. Esse é um caso muito específico e pequeno, mas profissionalmente também começam a faltar vários profissionais em segmentos bem específicos, que agora, durante a crise, parecem só crescer. O e-commerce, e aí dentro do e-commerce tem várias fatias, é um deles. É só para dar um exemplo. Tá?
Então, eu acho que tem que ter cautela e tem que olhar bem o mercado para ver se aquilo se encaixa. Faz sentido? Arrisca. Tem possibilidade de arriscar? Vá, mas não tem cautela. Cautela é importante. Vai lá, Rita. Cautela é a palavra da vez mesmo, Jairon, porque seguro, nem sair de casa hoje é seguro. Essa é a verdade. Então, tanto não é seguro que está todo mundo usando máscara na rua. O que eu quero dizer com isso é que essa coisa da low touch economia, da economia de baixo contato, ela está forçando uma série de negócios a se reinventar e ela também vai forçar vários negócios a quebrarem. Então, no mesmo momento que eu tenho uma série de negócios surgindo, eles também podem ser impactados lá na frente, ou nem tão lá na frente, por alguns negócios que vão quebrar, ou que pelo menos vão precisar se reestruturar para continuar existindo. Então, é um momento de mudança? É um momento que pode ser propício para mudar? Cara, sim, já vi vários amigos mudando de lugar, saindo de uma fintech, indo para uma empresa de comida, indo para um e-commerce. Tem vários segmentos que estão aquecidos. As fintechs, no geral, estão bastante, por exemplo. Mas também já estavam antes de tudo isso e agora algumas estão metendo o pé no acelerador com tudo. Então, sim, pode ser um momento de mudar, mas como o Igor falou, precisa de cautela, porque não basta só a empresa estar muito bem, mas imagina que os parceiros dela precisam também estar bem. Para quem ela está vendendo, precisa continuar bem no longo prazo, porque senão o negócio como um todo precisa ser reestruturado de novo. Então, é só isso que eu ia falar. Não olha só a empresa, o contexto ali fechado, mas quem são os fornecedores dele, para quem eles vendem, e se esses caras não estão também sendo impactados, e o tamanho desse impacto disso aí no longo prazo. Então, imagina, comida, tá tudo bem, porque todo mundo precisa comer. Tá, mas espera, será que o cara que manda castanha do Pará, lá de longe, está realmente produzindo na boa durante a crise? Será que o fornecedor dele de, sei lá, carne de avestruz está operando tranquilo no meio desse cenário? Então, eu estou falando dessas relações não tão óbvias que podem gerar algum impacto lá na frente, tá? Eu queria até poder adicionar um negócio aqui. Eu trabalho aqui na República Tcheca, como o Igor falou, e eu trabalho no segmento de viagens, de turismo. Olha só. Então, foi, acho que o setor mais impactado, um monte de empresas falindo, muita gente demitindo, inclusive gigantes como Airbnb, como Skyscanner. Então, o que eu posso dizer é que a gente, no caso, a minha empresa, ela está sendo muito protegida por um dos investidores. Ele está investindo bastante dinheiro para não ter nenhum problema, para ninguém ser demitido, para tudo correr tudo bem. Então, até agora está zero. Só que o que eu queria dizer mesmo agora eu acho que é uma boa oportunidade para quem está aí no Brasil, por exemplo, tentar vir, por exemplo, para a Europa. A Europa a maioria dos países já levantou as fronteiras, já está tudo mais tranquilo. Então, eles estão precisando contratar muita gente. Olha a letra aí. Entendeu? Sim. Então, isso é até uma coisa aí para todo mundo que pensar nisso. Boa, Thales. Entendeu? E não só contratando, né, Thales? Eu vejo um movimento grosseiro, assim, para não usar outra palavra, de necessidade de mão de obra remota, não remota, direta, trabalhando lá internamente, entendeu? Então tem essa migração, tem essa necessidade grande, porque o mundo todo passou pelo mesmo problema. Está precisando digitalizar para ontem. Então, a Europa tem mais poder aquisitivo, ela vai comprar mais mão de obra o quanto puder, né, para tentar tirar e ganhar essa corrida que está acontecendo. O Bruce, Exatamente. Adorei o nome, o Bruce mandou uma pergunta aqui se recomendava outra estratégia ou maneira de elevar a maturidade do design nas empresas. Quando a gente fala de elevar a maturidade do design na empresa, Bruce, tem sim milhares de opções, mas elas sempre são muito relacionadas à própria empresa. Porque eu tenho que entender, primeiro, quem são os principais influenciadores, quem que está mandando naquele jogo, onde está o principal elo fraco, para eu poder atuar mais rápido e aquilo que dá mais retorno, fazer um equilíbrio, né? É mais fraco, é mais fácil de fazer, para daí começar a melhorar o posicionamento daquela empresa referente a algum produto. E
Depende, às vezes não é o produto, é o atendimento, é o pós-venda, é a venda, é a parte de negociação. E aí é ainda mais delicado, né? Poxa, eu tenho que sentar e propor um modelo de trabalho diferente para uma outra área que eu nem conheço muito bem. Então, ali vai com muito mais calma, porque nem sempre é tão simples de fazer esse gancho. Mas sim, tem várias outras propostas. Eu acho que a primeira é entender, como designer, qual é o principal indicador de negócio que você pode melhorar. Eu posso melhorar a qualidade de trabalho do pessoal que trabalha comigo através de uma ferramenta mais eficiente, de um processo mais eficiente? Bacana. Quer dizer que com isso eu entrego mais projetos? Essa é uma maneira de ver. Eu posso melhorar um ponto dentro de um produto ou dentro da jornada de experiência do meu produto que vai trazer mais dinheiro direto para a empresa? Legal. Eu posso trazer o que eu recebo no atendimento para dentro da área de produto mais rápido? É outra coisa. Então, percebe que precisa dessa análise mais funda e aí tem várias estratégias, a gente deve abordar elas aqui na live, se eu não me engano, não dessa quinta-feira que vem, da outra, mas Tem um sim, ponto aí tem para várias o opções. Bruce, que eu acho que é importante, é o que é maturidade para essa empresa? Primeiro, não existe só um único modelo de maturidade de design, existem vários modelos. Hoje eu gosto muito daquele modelo que eu coloquei para vocês lá no grupo, da DMI, que ele começa no funcional e estético, e ele vai para o estratégico, mas esse não é o único modelo. Tem várias escadinhas aí, várias formas de colocar. Eu acho que é muito claro que as coisas começam mais tangíveis, mais visuais, estéticas, e vão para algo mais estratégico. Então, por isso esse é um modelo simples que eu gosto, mas esse não é o único modelo. Então, é imaginar o que é maturidade de design no contexto onde eu estou vivendo, na empresa que eu estou atuando ou na empresa que eu quero atuar. Porque maturidade para a Apple é uma coisa, maturidade para uma empresa automobilística é outra, de design. Estamos falando de uma disciplina que se desdobra de diferentes maneiras em de diferentes cenários. Então é legal entender como que ela está se desdobrando ali naquele contexto para saber como que você vai conseguir atuar com isso. E eu acho que a maneira mais fácil é parte do que o Igor falou, de entender quem são as pessoas que mudam e tomam as decisões no negócio, mapear isso, e é um trabalho de evangelização. Você vai evangelizar as pessoas de que isso vale dinheiro, de que isso dá resultado. Quando alguém está elogiando, nossa, a Apple faz isso, ele está elogiando que a Apple faz isso, porque ele sabe que aquela é uma empresa, acho que já trilionária, né? E que gera muito resultado. E que ele quer gerar aqueles resultados todos e por isso ele se espelha nessa empresa. Então, é lógico, nem tudo aquilo vai se aplicar para todo mundo, mas precisa se desdobrar o modelo de maturidade para aquela empresa, para que seja mais fácil de aplicar, tanto nos exemplos do dia a dia, quanto no negócio como um todo. Obrigado, gente. Ficou bem claro agora, entendendo um pouquinho desses pontos de vista de vocês, assim, porque como o Richard falou, né? Tem que mostrar o valor, trazer o retorno. E eu ficava pensando, mas não é somente isso, eu acho, né? Acho que tem outros pilares para se avaliar e ver. Mas acho que é só estando dentro da empresa e vendo os pontos para a gente poder analisar por onde a gente pode começar a atacar e mostrar o valor, né? Pode ter produtividade, como vocês disseram, um dos pontos para mostrar, né? Mas, obrigado. Um outro modelo que eu vi, só para compartilhar, é do Design Ladder. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é do Danish Design Ladder. É o único que eu conhecia, mas esse do DMI aí do grupo me ajudou bastante. É um outro ponto de referência. Então, obrigado aí, gente. Estou gostando pra caramba aí do papo e participando do grupo aí. Tá me enriquecendo bastante com esses conteúdos. Valeu, muito bom. Obrigado, Lucas. Obrigado. Eu ia pedir, inclusive, assim, são 15:09 de uma quinta-feira na República Tcheca. Que horas são? Boa pergunta. Agora aqui já passou da meia-noite. Começou meia-noite aqui, então aqui já é 1 e pouco. Ah, tá. 1h43 agora. Tá quase aí virando a noite lá na República Tcheca e aqui já se transformou em noite. Nós estamos discutindo, eu gostei muito do conteúdo da live hoje e da participação de vocês, porque é o pessoal que está mandando mais mensagem lá no grupo mesmo, está começando a costurar
Eu acho que é isso que vai trazer diferentes pontos de vista. A nossa ideia não é afunilar, é expandir para poder esticar isso o máximo. Eu queria pedir para vocês, se vocês puderem ligar a câmera para a gente mandar um joinha só para mandar um print, que eu vou fazer um print dessa tela aí, muito bom. E a gente não se conhece, então quando eu mandar o print lá no LinkedIn, se quiser adicionar, fica à vontade também, vai estar por lá. Para a gente poder encerrar, se tiver qualquer pergunta ou ponto que quer adicionar, manda bala, fica à vontade. Mas a gente deve começar a encerrar já a live para poder partir para a próxima. A conversa continua no grupo, a ideia do grupo é essa, a gente vai continuar esticando ela sempre no grupo. Na terça-feira, a gente já vai falar sobre as habilidades essenciais do design nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, eu adoro essa frase. E a gente deve, daqui até lá, falar um pouco mais. Eu sei que às vezes aparece algum conteúdo, imagina, Gregório, sem problema. Às vezes aparece uma dúvida ou em algum momento fala, pô, eu fiquei pensando naquilo, eu faço muito isso, às vezes acordo no meio da noite e anoto alguma coisa ou mando uma mensagem, sei lá, faço alguma coisa, menos pro Richard, que é meio esquisito, né? Acordar no meio da noite e mandar uma mensagem pro Richard. Não. Vai falar, vai trocar fralda, bicho, é isso que você tem que fazer. E para a gente continuar essa conversa aí falando dessas stacks. A gente tenta manter, porque que nem hoje foram quase 2 horas de fala ali, né? A gente passou da 1h30 tranquilamente. E, bicho, fica à vontade para mandar pergunta, para tirar dúvida, para propor alguma questão. Poxa, tive isso daqui. A gente, dentro do possível, sempre responde no grupo, tenta ficar o mais rápido com vocês possível, mas às vezes, que nem essa semana, aconteceu de 2, 3 dias ter um flood de mensagens positivas lá. Foi muito bacana. Obrigado pelo apoio, pelo conteúdo. Eu acho que uma mensagem final, só, antes de parar de falar e de tirar seu print, é que é o seguinte, logo que a gente começou isso, a nossa decisão foi de não ficar fazendo 1 milhão de slides e mostrando um monte de formulinha pronta. Pelo contrário, a gente tem a visão de mostrar os perrengues que a gente passou e ainda passa, e vai passar o resto da vida, talvez, e o que a gente aprendeu com tudo isso. E que a nossa proposta fosse o maior valor, o maior impacto possível para as pessoas que tivessem, não o maior número de pessoas que tivesse aqui. Então, por isso que a gente está fazendo isso num grupo fechado, por isso que tem poucos slides. Para mim é uma super dificuldade fazer poucos slides, o Igor sabe, eu sou uma maquininha de fazer slide, mas a nossa ideia é de verdade fazer com que todos vocês tivessem um impacto animal na vida. Então, cara, sério, por favor, tem qualquer dúvida, tem qualquer coisa para comentar lá no grupo, comenta mesmo, pode postar link. Esses dias o Igor colocou um recorte de um artigo, alguém colocou o artigo inteiro. Gente, faz isso mesmo, gera discussão, gera conversa, porque é assim que a gente quer. A gente quer criar um espaço que pessoas do bem, pessoas que queiram transformar aonde estão e transformar a sua carreira, possam trocar ideia e crescer com tudo isso. E a gente crescer também. É isso que a gente quer de coração mesmo. Desculpa te cortar, Igor. Agora você pode tirar sua foto. Não, agora eu vou mandar o print, então quem quiser sorrir, quem não quiser sorrir, mandar só um... Pessoal, quem quiser mandar uma reaçãozinha aí de um joinha ou uma palminha no chat para sair bonitinho na foto também, fica logo aqui embaixo, reações, clica no joinha aí. Muito legal. Valeu, gente. Obrigadão aí pela participação de vocês, pelo tempo de vocês, e bora a gente comentar lá dentro do nosso grupinho, beleza? Boa. Um abração, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Boa noite a todo mundo aí. Valeu. Até a próxima.